Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos Luciana. Nós somos Luciana, minha amiga Luciana. Eu sou Cíntia Mazzoni. Aqui nós somos duas psicólogas. Nós somos amigas de longa data. E a gente quer aqui conversar. Isso é um projeto piloto. A gente está aqui falando sobre desenvolvimento de mãe, né? A nossa intenção aqui, ao vir fazer esse podcast, é a gente falar sobre o processo de maternagem. Por quê? Bom, antes disso, eu queria que você se apresentasse, minha amiga Luciana Fernandes. Vamos fazer uma coisa dinâmica. Eu Claro. vou te apresentar e você me apresenta. Perfeito, gostei da ideia. Quer que eu comece? Fala. Então vamos lá, eu vou apresentar a minha amiga, Cíntia. Cíntia, quem é a Cíntia, né? Cíntia é a generosidade em pessoa. Nós somos amigas há muito tempo, pois, como ela já falou, né? Fizemos faculdade juntas. E a gente se conheceu ao longo do período, né? Dos períodos que a gente ia cursando. E colamos, né? De sair juntas. A Cíntia era a motorista da galera, né? Era a van que passava nos pontos para pegar Só o pessoal para a faculdade. Vocês estão ouvindo esse sotaque, né? Esse sotaque carioca da menina, da garota do Rio. É isso aí. Então, fiz faculdade no Rio, mudei para São Paulo. E a Luciana não veio logo atrás? Logo não, desculpa. Depois de um tempo. Mas Desculpa. é isso, eu costumo dizer assim, Cíntia sempre foi aquela pessoa generosa que tirava de si para entregar para os outros, preocupada com o bem-estar de todo mundo, né? Sempre muito acolhedora, realmente assim, sobrenome muito generosa, muito linda, assim, de parceira mesmo. Ah, quer fazer isso? Vamos! Tipo, estar aqui, né? Vamos fazer isso. E é isso, o universo há 30 anos me deu você de presente. Puxa, minha amiga, você prometeu que não ia me fazer chorar. Bom, então deixa eu apresentar minha amiga Luciana Fernandes. A Lu sempre foi uma pessoa maravilhosa, inteligente, dedicada, simpática, educada. Eu brinco que ela acreditava em mim antes mesmo de eu acreditar. E como a gente fez faculdade juntas, a gente sempre trocou muita ideia. Ela numa área um tanto diferente da minha, e eu trabalhando com fenomenologia, nome difícil, mas o existencial presente. A Luciana trabalhando com comportamental. E a gente trocava umas ideias sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre família. Quando eu descobri que ela era mãe, ou que ela ia ser mãe, aquilo me encantou e me encheu de alegria, como se eu estivesse sendo mãe junto com ela. Porque eu falei, nossa, completa a Luciana. Ela também é essa pessoa extremamente generosa, que dá de si para o outro. E a hora que ela foi mãe e que eu precisava desenvolver, porque foi minha inquietude, nossa, a gente vai chegar lá. Desenvolver um projeto sobre mães, eu vi que a Luciana era a melhor pessoa para isso, porque ela juntava a prática com a teoria. Não tinha pessoa melhor para me acompanhar nesse projeto. Concorda comigo? Sim, com o maior prazer, com uma honra poder fazer parte desse projeto, a gente poder trabalhar nisso juntas, né? Uma delícia. Tem uma coisa que é importante falar da Cíntia também, né? Ixi. Eu, como ela falou, né? Sou carioca, vim do Rio, né? Para São Paulo. Logo ela soube e ela foi para me visitar. Ela saiu do Tatuapé para ir até Barueri para me visitar, e de transporte público. E isso, eu acho que retrata o tamanho da sua generosidade, o tamanho do seu carinho, porque você foi me receber
num estado, né, de São Paulo, que eu não conhecia ninguém, conhecia você, né? Tem uma outra grande amiga, mas assim, só vocês duas que eu tinha no estado de São Paulo, gigante de São Paulo. Né? Lembrando que você São foi Paulo é até tudo lá. muito distante, né? Não, e vim saber há pouco tempo que Cíntia não tolera sair de Tatuapé. Tanto que nós estamos em Tatuapé nesse momento, né? Então, assim, ela ter ido para Barueri é o tamanho do carinho, né? Do acolhimento, de como que ela cuida de quem ela ama, né? De quem ela gosta, de quem troca com ela. Eu vou aproveitar que você está falando, nossa, eu que agradeço, poxa vida, você me recebeu na tua casa. Eu vou aproveitar que você está falando sobre vir para São Paulo, ser mãe, né? Você chegou em São Paulo, mãe. Como é que foi esse período? Foi um tanto desafiador, né? Porque eu tinha uma rede de apoio com a minha mãe, né? E com o meu pai, que eram, assim, fantásticos, né? Os dois estavam sempre comigo. Meu pai ainda está até hoje, minha mãe só não está porque mudou para outro plano, né? Faleceu. Mas, assim, eu estava longe de todo mundo, né? Eu estava sozinha numa Rede cidade. De apoio. Numa cidade, assim, eu conhecia, obviamente, eu trabalhava lá já tinha bastante tempo. Trabalhava com recursos humanos, né, na época, e assim, tinha muitos amigos, né, pessoas do trabalho. Mas a questão mesmo da intimidade, de ter o bebezinho ali, né, foi muito de... Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, para quem vai ser mãe, inclusive uma amiga minha recentemente, eu falei isso para ela. Alguém falou para mim na época, eu peguei isso e para mim super funcionou. Escolha 2 pessoas que sejam suas referências para esse processo aí de maternidade. E eu escolhi 2 pessoas que já eram mães, 2 amigas, que eu super admiro, e elas foram as minhas referências, tanto quanto a minha mãe e a criação que minha mãe me deu, né? Então foi desafio, sim. Eu mudei a minha vida, eu trabalhava com RH e fiz uma transição de carreira por conta da maternidade, né, entre outras coisas, mas era muito doído sair de casa e, né, eu fazia comidinha do meu filho e saía cedo, pegava no trabalho 7h30 da manhã. Então eu só ia encontrar com meu filho no final do dia. E era o tempinho que tinha entre a hora que eu chegasse em casa e a hora dele dormir. Então, me doía sair de casa, e eu imagino que para cada mãe vai ser um sentimento diferente, né? E vai enfrentar isso de uma forma diferente, mas, de fato, assim, para mim era bem, bem doloroso sair de casa e... Tinha o meu marido que estava trabalhando de casa, então ele tirava fotos, fazia coisas e ele ia me passando todo o diário, né? Do dia. Mas eu tinha uma facilidade muito grande, porque eu conseguia sair na hora do almoço para amamentar meu filho. Tá. Ia para casa, amamentava e voltava, ou então ia para a escolinha. Nossa, é difícil. E amamentava e voltava. Mas, assim, não era fácil, não, deixar o meu Tiaguinho lá em casa e sair para trabalhar. É interessante você dizer isso, porque muitas mães não têm essa facilidade. Muito Não. pelo contrário. Saem cedo, voltam tarde, não conseguem muitas vezes ver o desenvolvimento do filho. E vou dizer até mais, muitas mães não têm essa facilidade de ter um parceiro dentro de casa. Né? Vou só dizer uma particularidade minha aqui, que eu trabalho com mães ou com crianças atípicas. Trabalhei sempre muito tempo com autistas, crianças com deficiência em geral. E a gente vê nessas famílias que os pais muitas vezes não estão presentes, que não tem a presença do pai, do parceiro, né? Então, rede de apoio para mãe típica e para mãe atípica é sempre muito difícil, né? Esse, inclusive, foi um dos motivadores de a gente fazer esse podcast. Era exatamente isso que trabalho. eu ia falar. Acho que isso entra exatamente na motivação, no que tocou na gente, para a gente se juntar para falar sobre isso, né? Falar e fazer com que outras mulheres, e que são mães ou que querem ser mães,
pensem que a gente não precisa romantizar a maternidade. É super importante a gente entender que tem os seus desafios. É gostoso, sim. Eu lembro quando eu voltei de licença maternidade, o pessoal perguntava, né? E aí, Luciana, como é que você tá? Aí eu falava assim, meu nome agora é Luciana Cansada Fernandes, né? Eu tô com cansaço no meu sobrenome. Mas, e com ajuda, e com apoio, com parceria. Mas, assim, o tanto que eu ficava cansada, e fico até hoje, né? Agora com meu filho já com 9 anos, mas o tanto que eu ficava cansada, eu ficava feliz. Só que, assim, o que me motivou, e eu queria que você falasse um pouquinho também, sim, assim, do que te motivou exatamente, essa coisa de ouvir de mães, de amigos do meu filho, ou que não são amigos do meu filho, mas que eu escuto, que eu converso, que eu bate papo, como que existe um peso, assim, uma preocupação de... Eu já ouvi amigas queridas minhas falando, eu sou uma mãe ruim, eu não sei ser mãe, eu sou uma péssima mãe. Nossa, na mesma hora eu falo, para com isso, você é uma ótima mãe. Eu posso sentar né? aí? E aí, Cíntia, o que você tem para me dizer sobre isso? Porque eu escuto, assim, já escutei mães presentes, mães que cuidam e que têm a coragem de abrir a boca. Será que elas não se enxergam? Então, primeiro eu vou brincar com você, vou dizer assim, caramba, Lu, logo você vai dizer que você é uma péssima mãe? Não, eu não. Eu não falei isso, não. Você me disse isso hoje. Eu fui uma péssima mãe e deixei meu filho sem protetor solar. Não, eu falei assim... Olha, gente, não é não, hein? Cíntia está colocando palavras da boca dela. Porque foi, na verdade, até por conta do nosso tema, né? A gente vai falar sobre umas coisinhas a respeito disso, assim, às vezes as pessoas acham que mães não erram, né? Exatamente. Mães não cometem fiz de propósito falhas. Isso. E aí eu falei com a Cíntia, Cíntia, então, é porque eu cometi uma falha, e assim, eu brinquei com isso exatamente por isso, assim, porque acontece, a gente não é perfeita, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui, né? E aí você vai falar do seu assim bem claramente, mas o objetivo é fazer com que as mães percebam que elas não têm que acertar o tempo todo. E não é por isso que elas são péssimas. Exatamente. Né? Exatamente. Nós somos humanos, nós erramos. E eu queria reforçar que esse erro vem desde pequenininho até todas as idades. Sim, sim. Acompanho pessoas de todas as idades, de crianças à vida adulta. E percebo que quanto mais jovem, ou quanto mais na adolescência esse cara tá, esse sujeito, esse meu cliente está, mais as mães ficam angustiadas, porque rola uma dificuldade de comunicação, rola uma dificuldade de compreensão do outro lado, né? Filho e mãe que sempre se entenderam quando era pequenininho, e eu costumo brincar do Terrible Two, que é quando a criança está começando a andar, começando a se entender como sujeito, e aí ela vai fazer desafios para a mãe, né? A mãe vai ficar mais cansada, porque ela vai querer desbravar o mundo. É a adolescência da infância. É a adolescência da infância. Né? E é uma fase que a mãe fica mais assustada. E ela fala, ele está fazendo isso de propósito. Como se fosse de propósito. Né? E a mãe vai esquecendo o quanto que aquela fase é importante para aquele bebê ou para aquela criança, para ele poder compreender o mundo. Afinal de contas, é ela quem vai ajudá-lo a compreender o mundo. Mas sim, eu acho que é aí que dá medo, né? É. Porque é aí que você pensa, tá difícil, será que eu dou conta de toda essa adolescência, nessa idade, tão pequenininho, que mal entende as coisas e apronta do jeito que apronta, e não quer comer, ou então faz algumas brincadeiras que você já está falando que não é para fazer e a criança te desafia, né? Então, assim, aparecem várias coisas, as respostas, né? Não sabe nem falar direito e já fica... Então, assim, quando a mãe se depara com uma situação dessa, é muito difícil. Talvez venha até aquele pensamento assim, onde será que eu errei? Sem dúvida. Tão cedo, né? Sem dúvida. E eu errei Esse é o pensamento recorrente em todas as idades.
Nossa, é impressionante, você tocou num ponto crucial aí. Onde que eu errei? Puxa, eu tenho que errar para ele ter uma subjetividade, para ele ter uma identidade. Ele está mostrando quem ele é. Você não está errando nem acertando, né? E acho que isso é muito legal, porque se ele está autônomo, se ele está tentando ficar sozinho nesse mundo, é porque você deu toda a confiança para ele, né? E, cara, muitas vezes a mãe fica assustada porque ele tá confiante, mas não foi você que deu confiança para ele, né? Então, no consultório eu vejo muito isso, as mães não compreendendo a dinâmica da criança e ficando assustadas porque elas deram uma educação para essa criança e a criança está agora mostrando toda a educação dela, né? Não, ainda tem muita trajetória aí pela frente, ainda vai andar muito, né? E também se errou. Tudo bem. Tudo bem. São duas situações, né? Uma, aquela mãe de primeira viagem, né? Que acha que tem que fazer tudo muito certo e que escuta muitas coisas. Você fala isso comigo, né? A mãe está estressada porque ela escuta um monte de informação em tudo quanto é lugar. Olha, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, nananã. E aí a mãe fica sem saber. E hoje, com tanta informação, você fica sem saber até o que tem que seguir. Por isso que eu dei a dica, eu falei da questão, me deram a dica e eu segui e dou essa dica para todas as mães de primeira viagem. Escutem 2 referências. Porque é o suficiente. Todo mundo vai falar. É verdade. Todo mundo vai dar dica. É verdade. Todo mundo vai entender que tem alguma coisa para te ensinar a como ser mãe. Quando, na verdade, de primeira viagem, que coisa que a gente faz de primeira e que a gente já vai acertando? Mas eu acho que é interessante pensar nesse aspecto. Algumas mães já me disseram assim, eu achei que eu estava preparada para o primeiro filho. Me enganei. Achei que estava preparada para o segundo. O terceiro, eu falei, cara, vai tirar ele de letra. Também não. Porque, assim como os dedos das mãos, os filhos são diferentes uns dos outros. Né? Uhum. Cada um é completamente diferente do outro. Não dá para a gente dizer receita de bolo. Uhum. Né? E, aliás, essa é a palavra que eu mais queria usar aqui. Receita de bolo. Porque a gente não vai usar receita de bolo. Porque a gente entende o quanto que é importante cada um se mostrar, cada um ter a sua própria relação, cada um ter o seu próprio jeito de ser. Uhum. Né? E o quanto que é importante para as crianças serem respeitadas nesse jeito de ser. Sim. Eu acho isso muito, muito crucial. As relações, elas são construídas, né? E a mãe não vai construir a relação igual com todos os filhos, né? E eu acho que é isso também, né? Porque agora eu sou mãe do segundo, do terceiro, do quarto filho. Vai errar, e vai errar sempre, né? E isso faz parte da natureza humana, errar. Uhum. Quando eu escuto isso, eu sou uma péssima mãe. Quem falou isso e estiver me ouvindo vai pensar em si, vai saber que é ela, né? São 2 em especial. Eu sou uma péssima mãe. Sou uma péssima mãe, mas quando você reconhece e quando você fala isso, significa que você se ocupa, que você se preocupa em ser melhor e ser uma mãe, não melhor, né? Que a gente estava conversando, mas assim, ser uma mãe possível. Exatamente. Uma mãe que é aquilo que você consegue dar naquele momento. Exatamente. Né? Eu lembro do meu filho pequenininho, né? E uma dessas minhas amigas, que é a minha referência, o filho dela já estava 1 ano e meio na frente, ou quase 2. E eu lembro que ela estava conversando comigo, né? Que eu estava pegando chupeta, mamadeira. Chupeta tem essa, eu não queria usar chupeta, usou chupeta. E assim, e tudo bem também, né? Não era o que eu queria, mas acabou acontecendo, enfim, teve um contexto, mas tudo bem. E aí eu colocava tudo lá para esterilizar, né? Tinha que ficar tudo bonitinho, tudo limpinho. Aí essa minha amiga falou para mim assim, Lu, daqui a pouco você tá quando chegar nos 3, 4 anos, você tá fazendo assim, ó, toma. E é isso, porque a gente vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que você não precisa, se você
quiser criar um filho numa redoma e ser tudo perfeito para ele, na verdade, isso não é possível e isso não vai fazer com que ele se desenvolva como um ser humano, né? Eu acho que a gente aceitar as nossas imperfeições, a gente ensina os nossos filhos, a quem a gente cria, que eles também podem ser imperfeitos. E acho que, além de imperfeição, entender que eu não sou apenas mãe. Esse é um tópico muito importante. Porque, né, a gente vê que... deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Porque eu tenho uma palavra da fenomenologia que eu não queria usar. Mas assim... Usa assim, fica à vontade. Posso. Casa é sua, vai. Tá. Então, a gente tem uma dificuldade hoje em dia que é a presentificação. E o que seria isso? Ninguém consegue estar naquele momento. Então, por exemplo, a gente está aqui, conversando, batendo papo, a gente esqueceu do resto do mundo lá fora, porque a gente está presentificado, né? Aqui agora. A gente está no aqui e agora. Quantas pessoas, quantas mães não estão com o filho preocupado com o trabalho, no trabalho preocupado com o filho, no trânsito preocupado com a alimentação, com o dinheiro, e não consegue ficar no aqui e agora, né? Não consegue estar no presente momento curtindo a criança, né? E toda a culpa que vem em cima disso, né? Ou, mais do que isso, uma mãe que vive inteiramente a maternidade e é cobrada por estar no mercado de trabalho, ou por não estar no mercado de trabalho, por não estar com as amigas, por não estar vivendo outras coisas. Mas se foi uma escolha dela? Se ela se preparou a vida inteira, inclusive financeiramente, para estar com essa criança, né? Por que não? A culpa eu acho que é algo que acompanha, né? Eu acho que mãe vai sentir culpa por qualquer coisa, né? Uma coisa que é uma experiência minha, né? Quando eu voltei a trabalhar, e eu sentia muita saudade do trabalho, tá? Durante a minha licença maternidade, quando vinha alguém do trabalho me visitar, eu ficava super feliz. Porque eu sentia falta do trabalho. Sim. Eu sentia saudade de estar no ambiente, né, que eu trabalhava, porque era um ambiente realmente muito bom, né? Quando eu voltei a trabalhar, teve um determinado momento que foi um negócio, uma sensação tão estranha, porque eu pensei assim, caramba, eu esqueci que eu tenho meu filho. Sabe, assim, meio que deu um apagão. Eu esqueci que eu era mãe. E eu fiquei tão culpada de ter esquecido que era mãe. Aí, beleza. E aí as coisas foram mudando, eu queria ficar mais realmente com ele. O meu marido se mudou, né, por conta de trabalho, então eu falei assim, bom, eu vou junto, né? Não vou ficar aqui, vou fazer uma transição de carreira. E eu lembro que eu fiquei assim, nossa, mas eu não estou trabalhando, né? Nossa, que culpa. As pessoas devem estar pensando o que de mim? Que eu parei de trabalhar, né? Trabalhar, não é que eu parei de trabalhar. Eu passei a ser autônoma, né? Assim, passei a trabalhar para mim. Só que isso era como se não valesse, né? E junto com isso, né? Como se o trabalho doméstico não fosse um trabalho. Opa! Como se cuidar da criança não fosse um trabalho. Nossa, é trabalhão, né? Esses dias eu brinquei contigo, porque eu vi um vídeo no Instagram com uma pessoa colocando um balde debaixo d'água não, desculpa. Debaixo da cama, colocando todas as roupas ali que estavam no chão. Era uma gavetinha, máximo. Máximo aquilo. Perfeito. Eu não preciso baixar, porque olha o tempo que eu vou levar para selecionar as roupas do meu filho, para selecionar as roupas que tem que lavar, que não tem. Coloca debaixo da cama, nessa gaveta, e pronto, acabou. Né? Porque já tem tantas outras coisas para se fazer. É comida, é limpeza. Isso quando você tem uma pessoa para te ajudar. E quando você não tem uma pessoa para te ajudar? Né? Tem um autor, que acho que é o Winnicott, da psicologia, que ele não vai tem falar... Como falar de mãe sem falar de Winnicott, né? Ele é um querido. Não que eu tenha conhecido ele, quem me dera, mas ele é um querido. Que ele fala, nos primeiros meses de vida,
a mãe precisa se dedicar integralmente para esse bebê. Porque essa conexão vai acontecer logo nos primeiros meses. E esse bebê vai se ancorar, vai se estruturar, vai se apegar nela de tal maneira para ela apresentar o mundo para ele e ele depois ter essa coisa da adolescência da criança, né? Ele poder ter essa desenvoltura de ir para o mundo, essa coragem de ir para o mundo. Quando essa mãe não tem essa rede de apoio, quando essa mãe não tem uma ajuda externa para ela poder cuidar desse bebê, essa mãe fica muito perdida. Olha uma coisa, você está falando, eu estou lembrando de uma situação. Como que as coisas vão mudando, e até dependendo do profissional, né? Quando eu nasci, eram outras coisas que se estudavam, que se falava, né? Eu tenho um irmão mais velho, e a minha mãe sempre me contou essa história, né? Que o pediatra, sabe o que ele falava? Que eu, que era bebezinha, não precisava da minha mãe. Hã? Pediatra maravilhoso, tá? Diga-se de passagem, ele foi no meu aniversário de 15 anos. Puxa! Tá? Mas assim, já era um senhorzinho quando eu era bebê, mas ele falava assim, ele falava pra minha mãe, ela não precisa de você. Você vai trocar a fralda, você vai dar de mamar, mas ela não precisa de você. Quem precisa de você é seu filho, que já tá com 1 ano e 8 meses, 2 anos. E aí você tá falando isso, né, assim, de como que... E assim, minha mãe seguiu isso, né? Por conta de uma orientação de um médico, né? De um médico que acompanhava a gente. E ele sempre foi muito maravilhoso. E ele sempre cuidou muito bem de mim, né? Enquanto bebê, fui durante muito tempo paciente dele, mas tinha essa ideia de o bebê não precisa, né? E aí a gente fica com essas informações. O que eu faço? Sim. Para onde que eu vou? Sim. O que eu sigo? O que é o certo? A gente tem que pensar também que essas ideias de apego vêm da década de 50 e que nessa época ainda não tinha internet que difundia tudo tão rápido, né? Chegava tão rápido, né? Portanto, Bowlby, Winnicott, até mesmo Freud, que falam dessa relação mãe-filho, que precisa ser simbiótica no primeiro instante da vida, simbiótica no sentido de um só os dois, e que precisa ir, sim, se desfazendo ao longo da vida, essas informações não chegavam, né? Até a década de 80, mais ou menos, se tinha esse pensamento de que as crianças não podem ter uma extrema proximidade com essa mãe, porque senão vão ficar mimadas, né? Olha, quando... Assim, a gente chegou a falar... A gente já falou sobre o porquê desse projeto? A gente nem falou, né? Nem falamos, tem razão. Você tá falando isso, eu tô lembrando disso, assim, né? Que a minha mãe, né? Eu conversando com ela sobre essa questão mesmo da maternidade, o que eu ia fazer e tal, e de como eu me relacionava com o meu filho, né? Eu pensei, falei assim, em algum momento eu vou fazer um trabalho para mães, porque eu vi, assim, até outras mulheres tendo bebê lá no meu trabalho, porque a gente dizia que gravidez pegava, né? Uma ficava grávida, daqui a pouco tinha um monte de grávida. Tá no bebedouro. E tinha algumas... tá no bebedouro. E tinha algumas mais novinhas, né? Bem mais novas do que eu, porque eu fui mãe mais tarde, mas assim... de ter aquela ideia mesmo de que, olha, vai ser um desafio, você vai precisar desse apoio e tal. E eu comecei a perceber que existia quando o bebê chega, né? Fala assim, nossa, não era tão fácil quanto eu esperava, né? Esse neném precisa de mim. E eu comecei a perceber isso, né, de algumas dúvidas que aconteciam naquela época. E eu conversando com a minha mãe, eu falei, poxa, eu tinha vontade de repente, ajudar, apoiar, até com a própria psicologia, que na época eu nem me dizia psicóloga, né, para apoiar mães a não sofrerem tanto com o papel de mãe, né. Para mãe, aí eu comecei a fazer, nessa situação, foi quando eu me mudei para São Paulo, eu falei, eu vou estudar. E aí eu fui estudar história, que até eu ouvi no seu curso, assim, um pouquinho sobre aquilo, e que, na verdade, o filho era
era para hereditariedade, era porque o pai precisava de um filho homem para seguir ali o nome da família, para continuar o nome da família. E que muitas vezes a criança não era vista como uma criança, como um ser humano, né, como a gente vê hoje. Era uma coisinha que tinha ali, que você fazia aquela coisa sobreviver até a hora que pudesse ser produtivo. E muitas vezes a própria mãe nem amamentava. Você tinha as amas de leite para poder amamentar aquela criança. Então, assim, as coisas vão mudando e agora a responsabilidade é toda da mãe, quando, né, nem era. Mas, assim, hoje a responsabilidade está tão grande, assim, e as mães acabam assumindo também, porque eu falo isso para você, acho que tem muito da gente também, de como a gente se posiciona. Sim. Onde que a gente quer estar, né? Você começou a falar... vamos fazer o seguinte, vamos falar, eu quero que você diga o porquê você pensou em fazer esse trabalho. O que te motivou a gente criar o Projeto Colo de Lucy? Foi por conta das dificuldades que eu via nas mãezinhas, minhas colegas de trabalho, e que falava assim, poxa, esse negócio é difícil, não é tão fácil assim, não. Então, confesso que o que me motiva sempre é o consultório, óbvio, né? Vou dizer até antes, começa com a minha relação com a minha mãe. Porque a gente menina, a relação com a mãe nem sempre é muito boa. Conforme eu fui estudando, conforme eu fui entendendo, conforme eu fui vendo outras mães, eu fui falando, tem outros jeitos de lidar com isso, né? Tem outras formas que as mães podem lidar com os filhos meninos, com as filhas meninas, né? Tem outras formas de educar, e que, na verdade, esse educar é sempre mais complicado, mas não é isso que eu quero dizer. O educar. Criar, né? É criar, né? É de se relacionar. Porque o que eu acho que a gente quer aqui, pelo menos... assim, o que a gente pode, já que a gente percebe que existe uma dificuldade, uma autocobrança, a gente nem falou nesse termo, mas que existe uma solidão, mesmo diante de um monte de gente, mesmo no meio de um monte de gente, quando tem um monte de gente dando opinião, né? Mas existe a sensação Quanto mais de opinião, solidão. mais solidão. O que você vem do consultório, você atende crianças, você lida com as mães dos seus pacientes, o que mais você vê de demanda em consultório e o que você acredita que a gente possa fazer por essas mães? Eu sempre acho que resgatar a relação. Porque resgatar, de novo aquela coisa dos 2 anos, né? Meu Deus, meu filho tá me desobedecendo. Adolescente, meu Deus, meu filho vai pegar o Uber sozinho, né? O quanto que eu posso... Meu filho tá indo pra faculdade, vai de ônibus, ai, meu coração. 18 anos, barbado. É isso. E a gente fica, eu não consigo nem imaginar o meu quando chegar aqui na FAO, que demore mais 9 anos. Vai demorar mais 9 anos, não se preocupa. Mas estejam bem longos. Mas o quanto que essa relação precisa ser vista, precisa ser pensada, precisa ser cuidada. Porque diante da demanda do dia a dia, diante das inseguranças da mãe, ela acaba muitas vezes não confiando no filho e não confiando na educação que deu para ele. Muito, sim, muito, muito. Eu tive um cliente, tenho ele até hoje, que na época que ele era adolescente, ele queria pegar Uber. Normal, já tinha telefone, ou seja, já tinha o WhatsApp. O telefone sempre existiu. Já tinha o WhatsApp. Mas a mãe já conseguia falar com ele enquanto ele estava no WhatsApp, enquanto ele estava no Uber, né? Mas ainda assim, ele com 15 anos também tinha dificuldade de mandar ele para casa do pai, né? De Uber. Cara, tão simples. E ele falava, eu vou. Hoje ele me fala, isso era um jeito de rebeldia. Mas eu digo... Mas ele queria, né? Não é rebeldia, é confiança, né? Toda a confiança que ele tinha nele mesmo, que ele podia aplicar. Ou seja, minha mãe, lá atrás, me deu segurança e que hoje eu posso aplicar.
E ela nem percebe, E né? ela Acho que é nem isso que às vezes eu fico percebe. perguntando. Será que você não vê o quanto que você faz É pelo seu filho? isso, é isso. E eu acho que esse papel de mãe precisa ser mostrado, porque as mães não percebem, né? Uhum. Essa relação mãe consigo mesma, ela não percebe, né? O trabalho da mãe é invisível. E eu quero evidenciar isso, colocar para todo mundo que ele não é invisível, que ele é maravilhoso, né? O papel de mãe, o papel de mãe e de professor, são os papéis mais importantes do mundo e que ninguém reconhece. Então, o meu desejo aqui é que a gente possa, você com a sua expertise, praxis, né, que você junta teoria e prática, e eu com o meu olhar existencial de consultório, a gente possa juntas complementar o nosso olhar e levar para essas mães toda essa potência que elas têm e que não percebem. Né? Todo esse olhar diante dessa relação que tantas vezes fica de lado por conta das tarefas diárias. Eu vi uma coisa que a gente chegou a conversar quando a gente estava planejando isso aqui, né? Planejando conversar sobre esse assunto, sobre o nosso projeto. Você falando sobre a questão mesmo do filho. Ai, esqueci. Você quer dizer o quanto que a relação mãe e filho é tão crucial para a segurança, para poder essa pessoa ir para o mundo, né? Que muitas vezes essa mãe não percebe. É claro que o papel do pai também é importante, porque o papel do pai é que leva para o mundo. Estou falando de função materna, bem psicologia aqui, mas se tem o pai que manda para o mundo e não tem a mãe que acolhe, o mundo vai ficar muito grande e eu vou ficar com medo do mundo. Eu não vou conseguir ir para o mundo, desculpa, eu vou ficar aqui. Né? Se tem só a mãe que acolhe e o pai que não manda para o mundo, também vai ficar disfuncional. Sim. Né? Então a gente precisa pôr em equilíbrio tudo isso. Né? Acho que a gente pode brincar, não é bem a palavra, mas a gente pode dizer aqui, né, das mães homossexuais, dos pais homossexuais que criam seus filhos, né? Porque a gente está dizendo aqui de função materna e função paterna, né? Não é mãe ou pai, é função. O papel, né? O papel de mãe, que os pais também exercem. Sempre brinquei lá na minha casa que eu tinha um casal invertido. Porque meu pai é aquele que dizia assim, não, tudo bem, minha filha, fica aqui. Eu te entendo, não precisa ir. Minha mãe falava, o quê? Vai, para de frescura e vai agora. Ai, consigo ouvir a voz da sua mãe falando isso. Minha mãe era muito do mundo. Ela não deixava a gente ficar parado, quieto. Mas ok, né? Tinha os papéis dos dois, né? Fazendo parte. Isso. E aí tem esse equilíbrio. Realmente. Exatamente. E o quanto que esse equilíbrio, às vezes numa mãe só, é necessário. Né? Porque a criança precisa dessa segurança. E isso eu quero trazer para todas as mães. Que às vezes elas têm medo do mundo, né? Porque colocaram medo nelas lá atrás. Né? A relação delas de referência, como você disse, né, com a própria mãe não foi boa. E aí, na hora que ela começa a educar o próprio filho, ela tem aquela referência única. Ela não olha para outras possibilidades. Então, na hora que ela vai educar, ela fala, bom, então eu preciso trancar meu filho aqui. Proteger. Né? Quando você estava falando, eu lembrei de um filme muito antigo chamado Jimmy o Menino Bolha. John Travolta, criança,
Nossa, esse eu nem conheço. Pois é, de meu Mas menino só de você bolha. ter falado, já tô imaginando o que deve ser. Uma mãe que viu o filho com dificuldades no nascimento e trancou o menino literalmente numa bolha. Literalmente. No que ela tranca ele numa bolha, ela vai alimentando ele na bolha, o pai extremamente passivo, não fazia nada, e dizia pra mãe assim, uma hora a gente vai precisar soltar ele. Uhum. Ele não tinha doença mais nenhuma, mas ela continuou deixando ele na bolha. Até que ele se apaixona pela vizinha. E ele sai correndo, cena hilária. Ele sai correndo com a bolha. Pela rua. Tadinho. Até que ele se dá conta que ele não tem doença nenhuma. Mas, ainda assim, ele teve a coragem de ir. Quantos não vão? Né, igual esse rapaz que você falou, né? Que foi seu paciente, ele era criança e ele queria pegar o Uber. Por mais que tenha sido algo de enfrentamento da mãe, né? É legal a gente ter essa segurança e acreditar naquilo que a gente entregou para eles, né? Dói, é difícil pra caramba. Eu saí de casa tarde, né? Mas eu fico imaginando o coração da minha mãe quando eu saí de casa com quase 30 anos, né? E fui morar sozinha numa outra cidade. Mas é porque eu acho que a mãe tem essa característica, né? De querer cuidar, de querer acolher, de querer abraçar, de querer proteger. Para minha mãe, eu era a única certa no mundo. Para sua mãe ao contrário, para seu pai, né? Que você devia ser a única certa no mundo. Sua mãe não era assim. Mas para minha mãe, eu era a única certa no mundo. A única pessoa que podia falar que eu estava errada era ela. Entende? Assim, isso não necessariamente é saudável, né? E eu acho que a gente não é saudável nem para a própria mãe que faz isso, porque ela acaba pegando uma carga para ela de uma responsabilidade tão grande, que eu acho que é essa a ideia aqui, né? A gente poder pegar essa mãe no colo, acolher e dizer, olha, não precisa ser tão pesado assim. E lembrando que não precisa ser perfeita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha assim? Você acha? O que você acha de uma mãe que quer sair com as amigas? Qual o problema? Qual é o problema? Nenhum. Na minha opinião, nenhuma, né? Então, a mãe quer sair com as amigas, ela quer curtir, ela quer ter lazer. Ela não pode? Não só pode, como deve. Deve. Por que Faz deve? parte. Porque ela precisa também viver outros papéis. É isso que a gente estava falando, né? O quanto que os outros papéis são essenciais para você se sentir completa. Né? Olha eu aqui me balançando. Ocupando espaço. É isso. Porque eu acho que a gente tem papéis, né? Vamos brincar aqui. A Cíntia profissional, a Cíntia mãe da Catarina e do Astolfo, que são dois gatos lindos que eu amo. A mãe amiga, a mulher amiga, né? A mulher professora, a mulher dona de casa. A filha, né? a irmã. A filha, a irmã. Então a gente tem muitos papéis. Por que a gente não pode viver todos eles? Porque a gente é mãe? Mas assim, eu não sei. Eu com amigas minhas, eu não tenho essa questão. E assim, meu marido é maravilhoso com relação a isso. Mas tem algumas situações, e eu não sei se você já pegou isso em consultório, de não poder fazer determinadas coisas por ser mãe, por ter que ficar com a criança, Sim, né? Sim. E ter essa coisa de que não, você não pode fazer isso, você não pode sair, você não pode se vestir desse jeito ou de outro, porque é mãe. Assim, eu acho que a gente não pode esquecer. Mãe usa saia comprida. E a primeira que não pode esquecer, que além de mãe é mulher, é a própria mulher. Né? É só mais um papel super importante, né? Para a vida da humanidade. Exatamente. Porque a gente cria para o mundo, mas ela também não pode esquecer e nem se culpar. Lembra da culpa? Ela não pode se culpar por estar se divertindo. Né? Eu, no caso, não precisava me culpar por estar no trabalho. Exatamente, né? exatamente. Então o quanto que os tantos papéis que a gente vive são importantes para a gente se complementar, né? Eu digo que tudo que é bom também cansa. Se eu fosse fiscal da natureza e ficasse só olhando para o mar, que é uma delícia, uma hora isso ia cansar.
Você disse uma frase uma vez, no nossos encontros de uma amiga. Eu amo minha filha, mas eu não gosto de ser mãe. Porque esse papel de ser mãe é uma responsabilidade tão grande, tão sufocante. A sociedade coloca um peso tão grande nisso, desnecessário, né? Uhum. Por que desnecessário? Desculpa a minha opinião. Você é mãe, depois você conta isso. Mas por que eu acho que é desnecessário colocar esse peso tão grande? Porque na medida em que você é mãe, você já tem esse cuidado, você já tem esse olhar, você já tem essa conexão, né? Então você não precisa de mais atenção sobre isso. Você pode só ter a sua atenção básica, né? Lembrando que de novo, uma questão de relação, não só de biológico. Porque a gente vê muita coisa na internet de só biológico, né? Porque o neurônio do seu filho está nessa fase quando ele está nos 2 anos, nessa fase quando ele está nos 3 anos, porque as conexões acontecem assim, porque o pré-frontal... Não dá para isolar, né? A gente não tem só uma questão. Exatamente. Mas realmente, assim, essa foi uma frase que eu ouvi e a minha vontade foi colocar essa minha amiga no colo. Porque é isso, né? Quem talvez não tenha pensado isso, nem não teve coragem de falar. E ela teve a coragem de falar, e isso também é nobre e precisa ser reconhecido. Exatamente. Eu amo a minha filha, mas eu odeio ser mãe, eu não gosto de ser mãe. Mas eu acho que é exatamente por conta disso, né? Do qual é o estereótipo de mãe para a sociedade. O que foi que ela entendeu que ela seria cobrada como mãe? E aí, de repente, deve ser muito chato mesmo, dependendo da cobrança, né? O que eu preciso ser, o que eu preciso alcançar para eu chegar aos pés do rótulo de mãe e ter sucesso e eficiência nisso? E é por isso que a gente precisa cumprir os nossos papéis, para a gente se sentir seguro o suficiente para enfrentar esses estereótipos, para a gente poder enfrentar todas as dificuldades. Tem uma prima que ela é isso mãe. que a gente quer fazer, né? Exatamente. Dar a mão para as mães. Exatamente, dar colo de Lucy! Colo de Lucy! Isso! Então, assim, é muito importante que as mães não se sintam sozinhas, né? E não se sintam só mães. Se sintam seguras para enfrentar todos os papéis. Sim, eu tenho umas frases aqui. Diga. Posso falar? Pode. Eu queria que você pensasse nessas frases. Eu vou pensando junto com você, a gente vai olhando. Vamos lá. São frases impactantes que já viu a gente já vê na mídia, vê em alguns locais. Eu não vou conseguir sem óculos, mas vamos lá. Mãe é perfeita, sempre sabe exatamente o que o filho precisa. Ai, chega, eu sinto um peso só de ouvir essa frase. Esse é o estereótipo, né? Mãe sempre sabe o que o filho precisa. Sabe nada. Então, acho que nos primeiros meses de vida, quando ela vai decifrando o choro do bebê e vai traduzindo, isso é minha sensação, tá? Quando ela vai traduzindo o mundo para o bebê, eu acredito que ela sabe o que o bebê precisa. Conforme esse bebê vai se tornando um indivíduo sem ela... Não sabe, sim. Não. A gente aprende, foi exatamente o que você começou falando. Ah, tá bom. A gente vai aprendendo com aquela criança ali. Ela não fala. Ela não fala, não sabe. Ó, você me conhece, sabe que eu sou toda, né, by the book. Então, vamos lá, vamos estudar o que é ser mãe. Eu fiz isso. Me ajudou a diminuir a minha ansiedade? Sim. Por quê? Tinha lá no livro, se a criança começar a chorar, o que pode ser o bebezinho, né? Bebezinho recém-nascido. Sim. O que pode ser? Pode ser... Dor de barriga, cocô. Pode ser dor de barriga, pode ser fralda suja, pode ser frio, pode ser calor, pode ser tédio. Socorro! Pode ser tédio. E aí, eu ia olhando, né? Deixa eu ver se a fralda tá limpa, deixa eu ver se não tá machucando, deixa eu ver se a roupa tá boa, deixa eu ver se tá geladinho, nananana. E o tédio é coisa simples. Pega a criança e vira pro outro lado. E ele parava de chorar. O meu filho foi filho fácil assim, tá? Porque eu sei que nem todos são. É verdade, é verdade. Então, assim, mas a gente não sabe.
Quem me disse foi o livro. E eu fui testando o que o livro foi falando. E para mim deu certo. Mas não dá certo para todo mundo. Então, e isso é um sofrimento. Isso dói. Isso precisa de colo, de acolhimento, de ouvir. Ouvir falar, ficar do lado, segurar na mão. É isso que a gente quer fazer. Exatamente. E acho que isso, né? Tirar essa sobrecarga da mãe e dar para ela essa possibilidade de ela dizer, não, tá tudo bem não saber, né? Porque a sociedade vai cobrar de você saber o tempo todo. A sociedade vai dizer, como você não sabe? Seu filho. Olha essa que bonita, que a gente poderia contrapor a essa outra, né? Ser suficiente é mais importante do que ser perfeita. Nossa, é perfeito! O Winnicott fala do suficientemente bom. Né? Não tem como falar demais sem falar de Winnicott. Mas o Winnicott e o Bowlby, eles falam o quanto que esse apego é necessário. E esse apego eu digo que é uma justa posição, né? É um dando a mão para o outro e acreditando que vai dar certo. Porque você acaba de me contar que a mãe não sabe. Né? Você acabou de me contar que eu também não sabia que a mãe não sabe. Não, a gente aprende, né? Então. E a gente erra. E o quanto que é importante se deixar aprender. Sim. Lembrando que não vem com manual de instruções. E quando vem a gente não lê. Algumas leem e experimentam e dá certo, mas outras leem e não dá. E às vezes não dá certo. Né? Não vem, é ser humano, né? Você observa, olha, eu tenho uma amiga que ela notou traços no filho dela que podia ser transtorno do espectro autista. E o que aconteceu? Ela foi levar no médico, né? Você vê, assim, a mãe sempre sabe tudo. Ela entendeu que tinha alguma coisa diferente. Sim. E os médicos falavam que não tinha nada, assim. Ela foi pediatra e tal, e não tem nada. Só que ela entendia que tinha alguma coisa. Ela sabia exatamente o que era. Não. Sentimento. Observação, a tal da escuta ativa que a gente desenvolve na psicologia, que a gente fala, e escuta ativa está muito nas empresas também. Deixa eu prestar atenção, né? Muitas vezes eu falo muito para as minhas amigas, né? Quando tem alguma questão com o filho, escuta seu filho, escuta sua filha, pergunta, o que foi que aconteceu? Vê dele. Vê a perspectiva dele. Eu me surpreendo às vezes quando o Tiago me fala alguma coisa, meu filho, né? Que, nossa, está muito longe do que eu estava pensando, que era o que ele estava pensando. A gente não sabe, a gente não tem como adivinhar. Aí eu acho que vem, de novo, essa frase que é legal. Não existe mãe perfeita, existe mãe possível. Olha que lindo. Perfeito. Você sabe que isso me faz lembrar uma tirinha que eu vi outro dia do Calvin, que acho que é boa, mas prova a sobrecarga. O Calvin com o seu amigo Haroldo. Haroldo? Acho que é Haroldo. Acho que é. Encontra um passarinho desmaiado no meio da floresta. E o Haroldo perguntou pro Calvin, você sabe o que fazer com esse passarinho? Ele falou, não. Mas eu vou levar para quem sabe. E ele leva pra mãe. Pra mãe dele. Como se a mãe soubesse cuidar de passarinho. Mas olha a percepção da criança para cima dessa mãe. E acho que isso é uma coisa que eu queria dizer também, né? O quanto que a gente precisa estar segura para dar segurança para a criança. Sim. Porque ela não conhece o mundo. Então, por mais que você esteja insegura, procura da sua amiga uma segurança, né? Pede ajuda para amiga, não pede ajuda para criança. Porque isso também vai dar uma sobrecarga na criança. E a gente não pode sobrecarregar uma criança que não tem maturidade ainda para isso. Então, acho que o Colo de Lucy vem muito para isso. Para a gente dar a mão umas para as outras e ajudar a pensar a relação. E ajudar a pensar o como que é melhor, ou como que é mais legal para eu pensar o meu filho. No meu contexto, na minha cultura e no contexto do meu filho. Exatamente. Né? Que, como você falou lá no início, não existe receita de bolo. Nunca. E é isso, né, amiga? É a gente continuar trabalhando nesse sentido. Vamos continuar gerando conteúdo. Isso. Para entregar isso para mães que não precisam ser perfeitas. Elas só precisam ter espaço para ser, né? Exatamente. E a gente quer aqui propor
novos encontros. A gente quer aqui propor que a gente vá outras vezes na internet abrir para novas mães, não só a Luciana, mas trazer mães, trazer você que está nos escutando, para poder compartilhar com a gente as suas experiências, suas dores, e a gente poder pensar juntas novas possibilidades de maternagem. É isso aí. Topa? Maternagem, ser mãe de forma saudável, sem enlouquecer e arrancar os cabelos. Isso. Sem querer esganar que às vezes é o que a gente tem vontade. A gente tem vontade mas, de jogar assim, ele para criança. A gente entender que a gente pode sentir isso tudo, né? A gente pode sentir e a gente também pode se acalmar e se acolher num colinho. Exatamente. No Tamo nosso junta? colinho. Tamo junto. Obrigada. Obrigada, eu.